Olá, tudo bem com vocês? Então, desta vez eu resolvi fazer um vídeo diferente dos outros que eu já postei. Vamos viver essa nostalgia da Rede Manchete, que foi uma das maiores emissoras do Brasil. Vamos relembrar a programação infantil, a chegada dos tokusatsu no Brasil, a teledramaturgia, o jornalismo, o carnaval e tudo mais. Portanto, não saiam daí. Aqui começa mais um vídeo e esse é o canal Triplo G. Esse é o canal Triplo G no ar. Primeiramente, se você for novo aqui no canal, então seja muito bem-vindo. E não se esqueça de se inscrever clicando no botãozinho vermelho que está logo abaixo do vídeo. E no seu celular, mantenha o sininho ativado, igual a essa figura que está aparecendo aí na tela, para ser avisado sempre que for postado um vídeo novo no canal. E já vão dando aquele like, clicando nessa mãozinha que está aparecendo aí na tela. Assim vocês vão ajudar bastante para o canal continuar crescendo e para que eu continue postando mais vídeos. E depois de muito tempo, finalmente saiu o vídeo tão esperado! Os 20 anos sem Rede Manchete! Tudo começou em julho de 1980, quando o governo federal anunciou a abertura da concorrência para duas novas redes de televisão que surgiram das 7 concessões da TV Tupi e 2 da TV Excelsior, que já estão extintas. Até que em março de 1981, o governo anunciou os 2 vencedores da licitação, que é nada mais e nada menos que o Silvio Santos e Adolfo Bloch, que já era o dono da editora Bloch, que publicava a revista Manchete desde 1952, e que também publicava algumas revistas em quadrinhos, como Spectreman, Os Trapalhões, O Mestre Kim e mais. O presidente Figueiredo concedeu as concessões a eles, sendo que das 9 concessões cedidas, 4 ficaram com Silvio Santos e as outras 5 ficaram com Adolfo Bloch. E no dia 19 de agosto de 1981, os dois estiveram em Brasília para assinar os contratos definitivos das concessões. E enquanto que no mesmo dia Silvio Santos inaugurou a TVS, Adolfo Bloch adiou o lançamento da futura emissora, para poder preparar o projeto da nova rede. E após investir 50 milhões de dólares em instalações, equipamentos enlatados e contratar 800 profissionais, seu sobrinho Pedro Jack Capeller foi para os Estados Unidos e para o Japão para trazer equipamentos mais modernos. Foi então que no dia 5 de junho de 1983, pontualmente às 7 da noite, surgiu a Rede Manchete! Foi colocada no ar uma contagem regressiva futurística de 8 segundos para o informe da Petrobras anunciando o lubrificante Lubrax e dando boas-vindas para a nova emissora. Ganhar a preferência do público brasileiro depende de uma boa imagem, de um grande desempenho, pouco desgaste e da garantia de ótimos programas. Estamos falando de Lubrax 4 e Lubrax álcool. Nós desejamos que a mesma coisa aconteça com a Rede Manchete. Na verdade, nós queremos que a Rede Manchete seja ainda melhor do que Lubrax. Por exemplo, que não tenha só enlatado,
e que ninguém precise trocar de vez em quando. Seguiu um discurso no ar de Adolfo Bloch no cenário do jornalismo da emissora. Como vocês sabem, a nossa riqueza é o trabalho e o otimismo. Para nós, a televisão foi um desafio. Estamos felizes em continuar contribuindo para a construção do Brasil grande. E em seguida foi colocada no ar aquela vinheta onde a letra N voava em vários locais do Brasil e pousa na sede da emissora que ficava na Rua do Russell, do Rio de Janeiro, que era esse prédio aí que foi projetado por Oscar Niemeyer. E após o pronunciamento de Bloch, foi apresentado o primeiro programa chamado O Mundo Mágico, que contou com diversas atrações musicais como Milton Nascimento, Paulinho da Viola, Ney Matogrosso, Alceu Valença, Roupa Nova, Zizi Posse e muito desses outros artistas, como você pode ver nesse anúncio que está passando aí na tela. E a Manchete, no seu primeiro dia de emissora, conseguiu alcançar 33 pontos, perdendo apenas para o Fantástico da Globo, que estava com 35. E assim que a Globo encerrou o Fantástico, a Manchete começou a exibir o filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau, de 1977, que foi um dos maiores sucessos de Steven Spielberg, que até então era inédito na TV aberta. E a Manchete gastou nada menos que $800 mil para adquirir os direitos de exibição do filme. Mas o investimento foi recompensado, pois a Manchete conseguiu chegar na liderança com 27 pontos, enquanto a Globo estava com 12, que era algo impensável no início dos anos 80. E agora os fãs de Star Wars vão ficar surpreendidos. A primeira emissora de TV aberta a exibir Uma Nova Esperança de 1977 foi a Rede Manchete. Isso mesmo, a Manchete. Não foi na Rede Globo como muitos pensaram. E eles exibiram em dezembro de 1983, exatamente na véspera da estreia do Retorno de Jedi nos cinemas. A Globo só exibiu Uma Nova Esperança em 1987. E agora vamos falar um pouco de programação infantil. No dia 6 de junho de 1983, estreava o Clube da Criança com a Xuxa Meneghel, que na época era modelo e gerou a maior polêmica quando posou nua em revistas masculinas. E a atração contava com alguns quadros, como desfile de moda mirins, gincana com crianças, e também alguns desenhos de Hanna-Barbera, como a Família Drácula e Gold Gold. Dê uma conferida aí na chamada. A Xuxa está cada dia mais feliz. É que o Clube da Criança está repleto de novos amiguinhos como você. Durante as tardes tem de tudo: brincadeiras, novos desenhos animados, as histórias da Vovucha, o horóscopo da Madame Cachuchá, atrações musicais, dança e tem até desfile de moda mirim. Clube da Criança, de segunda a sexta, 3 da tarde e no sábado mais cedo, às 2h30. Oferecimento Amore da Estrela, o bebê do ano 2000. E com a ida da Xuxa para a Rede Globo em 1986, o Clube da Criança foi extinto. E foi extinto também o Circo Alegre apresentado pelo palhaço Carequinha. E no lugar estreou Lupu Lipim Clá Plá Topô, que era apresentado pela Lucinha Lins e Cláudio Tovar. E este programa seguia um formato de teleteatro, onde os apresentadores interpretaram os mais variados contos infantis. E no horário da manhã, tinha estreado Nave da Fantasia, que inicialmente era apresentado pela Simone. E depois foi apresentado pela Angélica, recém-contratada em 1987, quando tinha apenas 13 anos de idade. E depois, em 1988, a loirinha foi transferida para o horário da tarde, com a reestreia do Clube da Criança. E essa foi a época de ouro da emissora em termos de programação infantil. E durante a atração, teve as estreias de Jaspion e Changeman, que fizeram o maior sucesso, deixando a Rede Globo na vice-liderança. Então, pra você o Jaspion, vai que vai. E a estreia de Jaspion e Changeman foi a porta de entrada para a exibição de outras séries tokusatsu. E a Manchete exibia esses tokusatsu
também no horário da manhã, vencendo o show da Xuxa. E no dia 2 de agosto de 1989, no horário da manhã, estreava o Cometa Alegria, apresentado pela Cíntia Raquel e Patrick de Oliveira. E nesse programa tinha alguns quadros que ensinavam a fazer brinquedos com sucata, receitas de comida fáceis para crianças e uma aula de taekwondo com o Mestre Kim, que até teve a sua revista em quadrinhos. E nesse programa teve as estreias de Lion Man e Jiraiya. E com a extinção do Cometa Alegria em 1992, o Clube da Criança com a Angélica foi pro horário da manhã. Mas logo depois de manhã, teve a estreia de Duda Alegria, e o Clube da Criança voltou pro horário da tarde. E além do Clube da Criança, a Angélica apresentava o Milkshake nas tardes de sábado, onde tinha shows de vários artistas musicais. E depois da ida da Angélica pro SBT, o programa Milkshake foi extinto e o Clube da Criança mudou de formato e foi apresentado pela Mila Christie, que logo depois foi para a Rede Globo. E o programa também foi extinto, sendo substituído pela Sessão Animada, onde passava vários clássicos da Hanna-Barbera, como Space Ghost, Dino Boy, Os Impossíveis, Frankenstein Jr. e muito mais. E depois, em 1994, teve o retorno do Clube da Criança, só que dessa vez com a Patrícia Nogueira, que até já foi Miss Brasil. Lembra daquela que falava "Pati, beijo pra você"? E tinha a exibição de mais alguns clássicos da Hanna-Barbera. Dê uma conferida aí na chamada. Você não pode deixar de ser sócio deste clube. Brincadeiras e desenhos animados de sucesso a várias gerações. Os Apuros de Penélope, Tubarão, Hong Kong Fu, Dinamite o Bionicão, Os Mussarelas, Mosquete, Mosquito e Moscato, Pacamarte Chumbinho, O Coelho Ricochete. Clube da Criança é pura fantasia. Apresentação Patrícia, de segunda a sexta, 4h45 da tarde. E depois, em 1995, o Clube da Criança foi extinto mais uma vez, dando lugar a outro programa infantil, que era a Turma do Arrepio, que também ficou poucos meses no ar. Meu dia de sorte, o melhor dia da minha vida! Que alegria! Ei! E a última versão do Clube da Criança estreou em 1997, com a apresentação de Debbie Lagranha, que na época tinha apenas 5 anos de idade. E esse formato tinha apenas meia hora de duração, não tinha plateias, ela apenas se interagia com os fantoches e com os convidados que iam no programa. E com a crise que a emissora estava passando em 1998, o Clube da Criança foi extinto definitivamente. E a Debbie foi para a Rede Globo para fazer parte da Turma do Didi. O meu disco é um CD que eu gravei com um monte de criança, tem um monte de músicas legais. E em 1994, teve a estreia de Cavaleiros do Zodíaco. A Manchete exibiu o anime sem nenhum custo. O fabricante de brinquedos Santoy, que fabricava os bonecos no Brasil, fez um acordo com a emissora para depois conseguir vendê-los. E não sei se vocês já sabem, mas as emissoras de TV aberta ganham com publicidades, os comerciais que são exibidos durante os intervalos dos programas. Assim como nós, youtubers, ganhamos também com as publicidades, que são aqueles anúncios que são inseridos no começo, no meio do vídeo e às vezes no fim, em cada vídeo que a gente posta. E então, nos intervalos dos Cavaleiros do Zodíaco, passavam os comerciais dos bonecos, como você pode conferir aí. Bandai apresenta Os Cavaleiros do Zodíaco. Virgem são os guardiões do universo. Peixes têm coragem para vencer. Libra são os seus heróis. Escorpião, os Cavaleiros do Zodíaco vêm com armaduras de metal. Exclusividade Bandai. E você, de que signo é? E Cavaleiros do Zodíaco
também deixava a Manchete na liderança e era exibido em 2 horários. De manhã dentro do programa Duda Alegria e no horário da tarde às 3h30. E logo depois foi transferido para o horário das 6h30, depois que acabava o programa do Seu Boneco. E Cavaleiros do Zodíaco serviu de porta de entrada para a exibição de outros animes, como a Sailor Moon, Shurato, Samurai Warriors, Yu Yu Hakusho e muito mais. E em 1989, nas noites de quarta, estreava o Cabaré do Barata, que era apresentado pelo Agildo Ribeiro, que contracenava com fantoches de políticos como Collor, Brizola, o Lula, o Maluf e os outros candidatos a presidente da República da primeira eleição direta que teve no Brasil. E a música de abertura era Por Debaixo dos Panos, de Ney Matogrosso. E o programa seguia o mesmo formato de Agildo no País das Maravilhas, que era da Band. E em 1995, depois do fim da escolinha do professor Raimundo da Globo, a Manchete viu o sucesso que o filho de Chico Anísio, Luke de Paula, estava fazendo como seu boneco e resolveu contratá-lo para ter seu próprio programa. O Clube do Seu Boneco era de segunda a sexta, no finzinho de tarde, em torno de umas 6h15, antes os Cavaleiros do Zodíaco. E nas noites de domingo, ele tinha um programa de 1 hora de duração, que sempre tinha uma historinha. E depois, nas tardes de sábado, teve a estreia de Seu Boneco nas Paradas. E por isso, o programa de domingo foi extinto. E no programa Seu Boneco nas Paradas, tinha várias atrações musicais. Seu Boneco com o segundo disco. E em outubro de 1997, durante o auge da carreira, Tiririca também ganhou seu próprio programa, chamado de Vila do Tiririca, que era exibido de segunda a sexta, às 6h30 da tarde, com meia hora de duração. Só que o programa ficou poucos meses no ar. Seu Tiririca, me diga uma coisa, que dia é hoje? Véspera de amanhã. Eu sei que é véspera de amanhã, eu quero saber a data. A data de hoje é um dia a mais, uma data a mais de que ontem. E em 1996, a Manchete resolveu tirar do baú alguns clássicos dos tokusatsu, que eram o National Kid e o Ultraman, que já estava com a segunda dublagem, que era da BKS. E no mesmo dia da reestreia desses 2 clássicos, estreou também Superhuman Samurai. E os 3 foram exibidos no bloco Sessão Super-Heróis. Dei uma conferida aí na chamada. Atrações da Rede Manchete. Sucesso mundial e agora também no Brasil, Superhuman Samurai. Uma turma de estudantes metida numa batalha com monstros cibernéticos. Superhuman Samurai, de segunda a quinta, 7 da noite. Às 7h30 da noite, também de segunda a quinta, as Super Aventuras de Ultraman. Às sextas-feiras, às 7 da noite, o maior clássico das séries japonesas, National Kid. Isso tudo é o JS, que a Manchete está trazendo pra gente ficar colado na telinha, nessa segunda-feira, às 7 da noite. E agora vamos para a teledramaturgia. Em agosto de 1984, teve a minissérie Marquesa dos Santos, com a Maitê Proença. E ela ficou com o papel da protagonista Domitila. Gracindo Júnior estava no papel de Dom Pedro I. E depois, em outubro de 1984, teve a estreia da sua substituta Viver a Vida de Manuel Carlos. Só que essa série não tinha nada a ver com a novela exibida em 2009, apesar de ser do mesmo autor. E a primeira novela foi Antônio Maria, que era exibido no horário das 6h30 da tarde. Mas a primeira novela exibida, depois que acabava o Jornal da Manchete, era Dona Beija, também com a Maitê Proença de protagonista, que teve um grande destaque. E depois o SBT reprisou em 2009. Mas a novela de grande sucesso mesmo foi Pantanal de Benedito Rui Barbosa,
que estreou em março de 1990. E essa novela atingiu 40 pontos de audiência, deixando a Globo em segundo lugar. Na época, quando acabava a novela das 8 da Globo, era só colocar na manchete que já estava começando o Pantanal. E nessa novela teve grandes destaques, como Cláudio Marzo no papel de José Leôncio, Marcos Winter no papel do Jove, Cristiana Oliveira no papel da Juma e muito mais. E na abertura aparecia a Nani Venâncio, que na época era modelo. E Pantanal foi reprisada em 2008 no SBT, só que com a abertura diferente produzida por eles mesmos. E era a arma secreta da época. E o SBT até fazia suspense pro povo ir sintonizando lá no canal depois que acabasse a novela da Globo. E o SBT atingiu a liderança, conseguindo 19 pontos. E depois de Pantanal, em dezembro de 1990, teve a estreia de Ana Raio e Zé Trovão, onde o principal palco era as arenas de rodeio. E os grandes destaques foi Almir Sater como Zé Trovão, Ingra Liberato como a Ana Raio, Tamara Taxa como a Dolores Estrada e grande elenco. E a Tamara Taxa fez tanto sucesso como a Dolores Estrada que eu até lembro que na Expo Londrina de 1991 ela foi chamada para fazer o comercial, já que a novela seguia o tema da exposição agropecuária daqui de Londrina. Só que a Ana Raio e Zé Trovão não repetiu o mesmo sucesso de Pantanal. E a manchete ficou em segundo lugar com 15 pontos de audiência. Na exibição original, a novela teve 251 capítulos. E depois a manchete reprisou numa versão mais compacta com apenas 92 capítulos. E o SBT reprisou Ana Raio e Zé Trovão em 2010 com 258 capítulos. 7 capítulos a mais do que a exibição original. Isso que o SBT tinha planejado passar uma versão compactada em 150 capítulos. Mas a audiência tinha aumentado em 7 pontos, sendo que antes eles só tinham 4. E o motivo do SBT ter esticado um pouco mais a novela foi a necessidade deles estrear Amor e Revolução só depois que acabasse o Big Brother Brasil 11 da Globo. E em julho de 1993, a manchete já estava pronta para estrear a mini-novela chamada O Marajá, onde o ator Elcio Magalhães interpretava ele. O personagem ele era presidente de um país fictício que queria ficar no poder durante 30 anos. E é claro que o personagem ele era baseado em nada mais e nada menos que o ex-presidente Fernando Collor. E a novela foi gravada em tempo recorde. A previsão seria de 80 capítulos, sendo que já tinha sido gravado 15. E 5 já tinham sido editados para a estreia. Só que o Fernando Collor se sentiu ofendido e entrou com uma ação na justiça para eles proibirem a manchete de exibir a novela. E Collor acabou ganhando a causa. Mas a manchete só foi informada às 6 da tarde do dia da estreia. E imaginem só a expectativa que os espectadores tiveram para a estreia da novela e depois a frustração quando eles viram que a trama foi censurada. E o pior é que as fitas sumiram misteriosamente. E até hoje ninguém sabe o paradeiro dessas fitas da novela que até hoje é inédita. E a outra novela de grande sucesso foi Chica da Silva de 1996, onde teve a estreia da Thaís Araújo como atriz e gerou a maior polêmica com cenas de nudez que só poderiam ser feitas depois que ela completasse 18 anos, sendo que na estreia da novela ela tinha apenas 17. Só que a atriz ficou constrangida com a situação e pediu para que fossem usados dublês durante as gravações de cena de nudez. E apesar de ser uma das maiores novelas de todos os tempos, a manchete só conseguiu 9 pontos de audiência, sendo que nessa época a emissora já tinha perdido algumas de suas afiliadas do Brasil. E o SBT reprisou Chica da Silva em 2005, no horário das 9h15 da noite, e conseguiu 11 pontos de audiência, maior do que a exibição original.
E depois de Chica da Silva, teve Mandacaru, que era baseada na história do cangaço, que era ambientada em Jatobá, no sertão da Bahia. E a trama se passa após a morte de Lampião e Maria Bonita. E essa foi a novela mais longa da Manchete, com 259 capítulos. E em 2006, a Band reprisou Mandacaru com 217 capítulos, só que no horário das 10 da noite devido à censura. A minha gente, Geralda. Oxi. Vamos ver o jeito que cangaceiro sangra. Ai, minha senhora, eu não sou do bando de tirana, não. Pra dizer a verdade, eu não sou do bando de ninguém. Eu nem tenho bando. E depois de Mandacaru, teve a novela Brida, baseada no livro de Paulo Coelho, onde a atriz Carolina Casting pegou o papel título. E a estreia foi em agosto de 1998, quando a emissora já estava mal das pernas. E por causa dessa crise, a novela não foi totalmente gravada, devido à greve dos funcionários e do elenco. E foi finalizada com o resumo todo narrado, e teve apenas 54 capítulos, sendo a novela mais curta da Manchete. E com um fiasco na audiência, que teve apenas 3 pontos. Ninguém pode fugir do seu destino. Todos os personagens caminharam na direção do seu. Mercedes descobre o mau uso que Ed fazia do esoterismo, explorando a crendice alheia. Como vingança, prepara uma poção mágica, que deixa Ed por muito tempo sem fazer uso de seu poderoso instrumento de sedução. O castigo serviu de lição. Ed pede perdão a Mercedes, que acaba devolvendo a liberdade ao conquistador inveterado. E depois do fim de Brida, em outubro de 1998, a Manchete reprisou Pantanal como tapa-buraco. E agora vamos para o telejornalismo. O jornalismo de qualidade foi uma marca da Rede Manchete ao longo de seus 16 anos no ar, mesmo nos períodos de maiores dificuldades financeiras, com greves de funcionários, atrasos nos pagamentos de salários e mudanças constantes na programação. Os noticiários sempre tiveram espaço assegurado e uma audiência cativa que buscava se informar além das emissoras concorrentes. No dia 6 de junho de 1983, que foi o segundo dia da emissora, teve a estreia do Jornal da Manchete com 2 horas de duração, que era dividida em blocos temáticos, como Manchete Panorama, sobre artes e espetáculos, e a Manchete Esportiva, que depois passava a ter um programa à parte. E depois o telejornal passou a ter 1 hora de duração, e teve uma segunda edição, que durava meia hora e que ia ao ar em torno da meia-noite, para concorrer com o Jornal da Globo. Em 1984, a Manchete se destacou pelo total apoio da campanha Diretas Já, quando a população do Brasil queria eleger o seu presidente da República, através de comícios, passeatas, manifestações e mais. E a emissora transmitiu vários comícios, inclusive aquele que reuniu mais de 1 milhão de pessoas em São Paulo e no Rio de Janeiro. E nos anos 90, esse telejornal das 11h30 da noite mudou de nome de formato e passou a se chamar Noite e Dia, que era apresentado por Renato Machado em 1991. E depois, em 1994, passou a se chamar Edição Nacional, apresentado por Ronaldo Rosas. E depois, em 1996, passou a se chamar Manchete Verdade, apresentado por Marcos Rummel, que depois apresentou Na Rota do Crime, que até lembra o Aqui Agora do SBT, o Cidade Alerta da Record, e Na Rota do Crime era exibido de noite antes do Jornal da Manchete. A música de abertura do Jornal da Manchete se chama Videogame e foi composta pelo grupo Roupa Nova e ficou na memória de muitos espectadores. E entre os apresentadores do Jornal da Manchete estiveram Carlos Bianchini, Ronaldo Rosas, Luiz Santoro, Leila Richards, o casal Leila Cordeiro e Eliakim Araújo, Márcia Peltier,
Marcos Rümmel, Augusto Xavier e Cláudia Bartel. E além da participação de alguns comentaristas, como Carlos Chagas, que fazia comentários sobre política. E nos últimos dias da Manchete, quando estava tendo aquela transição da Manchete para a Rede TV, sendo que na época não tinha a palavra rede, ia no ar apenas um telejornal, que se chamava Primeira Edição, que permanecia no mesmo horário do Jornal da Manchete, às 8h40 da noite, que era apresentado pela Cláudia Bartel, que até hoje está na Rede TV. E em 1984, teve a estreia do Jornal da Manchete Edição da Tarde, para concorrer com o Jornal Hoje da Globo. Mas a época de ouro mesmo desse telejornal foi no final dos anos 80 e no início dos anos 90, quando o jornal foi apresentado pela Leda Nagli, que tinha saído da Rede Globo, e por Carlos Bianchini. E assim como a Globo tinha o Globo Rural tanto na revista como no programa de TV, a Manchete também teve a revista Manchete Rural e o programa de TV Manchete Rural, exibido nas manhãs de domingo, para concorrer com o Globo Rural. E depois cada afiliada fazia o seu Manchete Rural, que aqui nesse caso, a RIC TV, que depois passou a transmitir a Rede Record, o Manchete Rural passou a se chamar Paraná Rural. No dia 26 de junho de 1983, estreava o programa de domingo, que era uma revista eletrônica que passava no horário das 8 da noite, que mostrava, além dos fatos da semana, comentados dos mais variados tipos, como cinema, política, economia, espetáculos, cultura, humor, revistas, entretenimento, música, esportes, games, internet e lazer. Praticamente, foi o antecessor da fase moderna do Fantástico da Globo e do Domingo Espetacular da Record. De porta em porta, casa em casa, rua em rua, que vontade. No final dos anos 80, teve a estreia de Documento Especial, criado por Nelson Roinet, e era apresentado pelo Roberto Maia. E esse programa era usado na temática e nas entrevistas, e exibiu reportagens sobre temas como o preconceito social, a decadência do futebol brasileiro, relacionamento extraconjugais, surf de trem, as dificuldades da vida em condomínios e entre outros. E com a ida do Documento Especial no SBT nos anos 90, foi criado o 24 Horas com Solange Bastos, que seguia mais ou menos a mesma linha, concessionalismo, temas polêmicos e até certo ponto inusitados, no tema em si ou na sua abordagem. Marcos Weinberg também apresentou o programa numa fase posterior e mais leve. E como eu tinha falado, Manchete Esportiva tinha estreado junto com o Jornal da Manchete e passou a ter um programa independente com 2 edições, no horário do meio-dia, concorrendo com o Globo Esporte e depois à noite antes do Jornal da Manchete. E já foi apresentado por Milena Cirivelli, Márcio Guedes, Osmar Santos, Antônio Petri e mais. E falando em esportes, a Manchete já fez cobertura de eventos importantíssimos, como as Olimpíadas de 84 em Los Angeles, a Copa de 86 no México, a Copa de 90 na Itália, a Fórmula Indy e entre muitos outros. E em dezembro de 1997, Zagallo, que na época era o técnico da seleção brasileira, estreava o programa Bate-Bola com Zagallo, que ia ao ar nas noites de sexta com 5 minutos de duração. Só que a atração ficou poucos meses no ar. E agora vamos falar de Carnaval. Em 1984, em menos de um ano da emissora, a Manchete adquiriu todos os direitos da transmissão dos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro por 200 milhões de cruzeiros, e assim dando uma rasteira na Globo. E foi o primeiro desfile do Sambódromo projetado por Oscar Niemeyer, que estava recém-inaugurado na época do governo do Leonel Brizola. Portanto, em 1984, foi o único ano que a Globo deixou de transmitir os desfiles da escola de samba do Rio de Janeiro.
E depois de 1985 em diante, a Manchete e a Globo passam a transmitir os desfiles simultaneamente. E na época do carnaval, toda a programação da Manchete era mais voltada para a folia, com a transmissão de desfiles, debates, programas especiais e telejornais. E somente a Manchete transmitia os desfiles das escolas vencedoras dos anos anteriores. E eles tinham o programa como Feras do Carnaval e Esquentando os Tamborins, apresentado por Haroldo Costa. E a Manchete até fez uma apuração paralela no Carnaval de 92 para comparar com o resultado oficial. E na época, somente a Manchete tinha o Botequim do Samba, ou em alguns anos chamava Botequim da Manchete, onde nos intervalos dos desfiles, as estrelas do Carnaval soltavam a voz. Eu vou, amor. Nessa viagem de corpo e alma com a mocidade. E a emissora tinha até um telejornal próprio, chamada de Jornal do Carnaval. E foi no Carnaval de 1987 que eles fizeram essa entrevista com o Chacrinha. Você gostou do desfile? Achei o desfile do Ok, Chacrinha, obrigado, hein? E no Carnaval de 91, a Manchete fez uma música terminando com aquela frase slogan: "Aconteceu, virou manchete", que algumas vezes mostrava sendo cantada pela Elba Ramalho, Gaúcho da Fronteira, Cid Guerreiro e entre outros. E nos anos 90, durante as chamadas, uma dançarina foi o centro das atenções para atrair a audiência. Enquanto a Globo insistiu na figura globeleza tradicionalmente negra, a Manchete optou em colocar uma moça loira, de pele clara e loira. Saiu o Carnaval da Manchete. E em 1997, estreava nas tardes de domingo o Domingo Milionário, que era um show de prêmios com jogos e brincadeiras, onde os telespectadores participavam por telefone. E o programa era comandado por Marcelo Augusto e Thunderbird, aquele que era VJ da MTV. E a emissora trazia de volta o veterano J. Silvestre. E esse programa tinha um quadro infantil chamado Domingo no Palco, que era voltado para as crianças, com brincadeiras, desenhos e entrevistas. E vejam só quem é que apresentava. É o Luiz Bate, aquele que o Marcelo Rezende carinhosamente chamava de Menino de Ouro. E na época ele só tinha 13 anos de idade. Só que esse programa ficou poucos meses no ar. E em 1998 foi substituído pelo Domingo Total, onde tinha o quadro Encontro Marcado, apresentado pela Virgínia Novick. Mas o programa dava mais audiência quando entrava o quadro comandado pelo Otávio Mesquita, onde ele acordava vários famosos, como ele fazia no SBT. E a emissora atingia 6 pontos no Ibope. Mas o programa também não ficou muito tempo no ar. Em julho, a atração foi substituída pela Festa do Malandro, onde o Sérgio Malandro teve uma breve passagem pela Rede Manchete. E logo depois ele foi para a Gazeta, na época que era junto com a CNT. Tiveram também breves passagens pela Manchete o Sérgio Reis, a Sula Miranda, a Claudete Troiano, Celso Russomano, Madalena Bonfiglioli e entre outros. E em 1998, a novela Mandacaru dava baixos lucros e os programas jornalísticos já estavam desgastados. E a situação econômica no Brasil e no mundo não era estável desde a crise asiática de outubro de 1997. E com as taxas de juros em alta, as dívidas aumentavam cada vez mais à medida que não eram pagas. E por causa disso, o diretor de novelas Jaime Monjardim retornou para a Rede Globo, Raul Gil voltou para a Record, a Márcia Peltier pediu demissão da emissora e logo foi contratada pela Band. E nessa época,
a Manchete já tinha perdido muitas de suas afiliadas espalhadas no Brasil, sendo que as afiliadas da Manchete passaram a transmitir a Rede Record para algumas regiões, a Band, a CNT, o SBT e assim vai. E nesses últimos anos, a Manchete voltava a exibir o Metal Hero Jiraiya e o Super Sentai Maskman em horário nobre. E cerca de 1.100 funcionários das 5 emissoras próprias da Manchete iniciaram a maior greve da história para protestar contra a demissão de 600 funcionários e também os atrasos dos salários em 5 emissoras próprias da Manchete. Deem uma olhada aí nos cartazes. E no mesmo dia, o elenco da novela Brida aderiu à greve e praticamente interrompe as gravações da novela. Os grevistas ameaçavam interromper as transmissões caso eles não sejam pagos. E a novela Brida foi encerrada às pressas diante do estouro da nova crise da emissora, agravado pela adesão do elenco na novela à greve dos funcionários. E no mesmo dia, 30 atores do elenco entraram no Tribunal Regional do Trabalho no Rio de Janeiro com uma petição contra a produtora Block Som e Imagens, exigindo pagamento dos salários atrasados. E a produtora estava devendo cerca de R$150 mil aos artistas. Uma semana depois da greve, os funcionários da Manchete de São Paulo colocaram no ar slides exigindo soluções para a crise. E durante a reprise de Pantanal, a Manchete aumentava os intervalos destinados aos comerciais, que possibilitaria o pagamento dos salários atrasados dos funcionários. Da mesma forma que nós youtubers ganhamos com os anúncios inseridos durante o vídeo. E em dezembro, o Jornal da Manchete deixava de entrar no ar como de costume, devido à greve dos funcionários do setor de jornalismo. E os funcionários tiraram do ar o sinal da emissora por meia hora e prometeram repetir o gesto até que seja pago os salários em atraso. E em janeiro de 1999, com dívidas em aproximadamente R$500 bilhão, o Grupo Block pagou apenas o primeiro dos 4 salários atrasados, incluindo o 13º, dos funcionários desde setembro de 1998. E no dia 9 de maio, depois de várias reuniões, a Manchete toda quebrada foi vendida por $608 milhões ao grupo TeleTV, que pertencia ao Amilcar D'Alevo Jr. E foi exatamente no dia 10 de maio de 1999, há 20 anos, que a Manchete dava o seu último adeus, ficando apenas em nossas memórias. Gente, eu espero que vocês tenham gostado de viver comigo toda essa nostalgia. E se caso vocês tiverem alguma lembrança da Rede Manchete que eu não falei aqui no vídeo e que você queira compartilhar comigo também, vai comentando embaixo do vídeo. E compartilhe esse vídeo no Facebook, WhatsApp e nas outras redes sociais. Assim para as outras pessoas também viverem essa nostalgia. E quem quiser trocar ideias comigo, as redes sociais estão aqui na tela. E eu vou encerrando esse vídeo com essa última vinheta exibida na Manchete durante a transição da Rede TV. Então, muito obrigado pelo carinho e audiência de vocês e nos vemos no próximo vídeo. Rede Manchete, você em primeiro lugar. Rede Manchete, você em primeiro lugar.